Meus amigos, hora de falar sobre cobrança vexatória. Recentemente, chegou uma situação no escritório, uma situação da região metropolitana de Salvador, onde a cliente nos submeteu a seguinte questão por meio de uma consulta. Ela disse, olha, eu tenho uma dívida com... Ela não negava dívida, a cliente não negava dívida. Ela disse, olha, eu tenho uma dívida com uma pessoa, com uma pessoa que me forneceu uns serviços, e estou buscando a melhor maneira de pagar essa dívida, só que ela me procurou, ela mandou que me procurasse uma terceira pessoa. Aí, olha, repare bem, a cliente, numa consulta, dizendo o seguinte a mim, advogado, eu tenho uma dívida, doutor, com fulana de tal, um belo dia, me procura na minha casa de maneira desaforada, usando de palavras de baixo calão, usando de, vamos dizer assim, de expressões por meio das quais eu me senti constrangida, me senti ameaçada. Devo uma fulana, outra fulana chega na minha casa dizendo, olha, eu vim aqui porque eu comprei a dívida que você tinha com fulano de tal e você é folgada, você não paga ninguém e agora comigo mudou de figura. Eu estou aqui para cobrar e você vai me pagar porque senão vai acontecer e tudo mais. Resumo da história. Esta cliente que submeteu essa consulta a gente já trouxe elementos suficientes para que nós concluíssemos que ela estava sendo vítima, essa cliente nossa, que não negava que devia, mas estava sendo ali assediada, ameaçada, constrangida por uma terceira pessoa, que não era aquela com quem ela tinha uma dívida. E essa terceira pessoa estava ali passando, fingindo uma situação de que ela teria comprado uma dívida com a credora de minha cliente. Veja bem, os elementos que ela nos trouxe já foram suficientes para a gente concluir que aquela terceira pessoa não havia comprado dívida de ninguém. Inclusive a situação de comprar dívida de alguém, pessoa física, é uma situação bem complexa, não é assim tão simples não. Mas nesse caso específico, tratava-se de uma mentira. Era alguém que ganhava uns tostões para fazer cobrança. Cobrança improvisada, mal educada, despreparada. E sem saber que, inclusive, com esses excessos, está cometendo crime. De constrangimento legal, de ameaça e tudo mais. E às vezes até crime de perseguição. Hoje nós temos isso, o crime de stalking, de perseguição. Então, com base naqueles elementos, nós passamos a orientar a cliente. Primeiro que, de fato, ela procurasse acertar a dívida que ela tinha com a verdadeira credora dela, mas, ao mesmo tempo, nós tratamos de processar as duas, porque a credora, ela também estava, vamos dizer, ela era coautora desse crime de constrangimento e de ameaça, que essa terceira foi lá praticar contra a nossa cliente. Então veja bem, tanto você que estiver sendo vítima de uma situação dessa, ou mesmo você que esteja querendo lançar a mão dessas estratégias para cobrar uma pessoa, até alguém que lhe deve, que é mais salgado, tenha cuidado. Faça a coisa de uma maneira correta. Se você é credor, infelizmente tem alguém que está, inadimplente, dificultando o pagamento, e você percebe que essa pessoa até pode pagar, mas não colocou como prioridade mais a dívida, faça a coisa da maneira correta. Ou cobre pessoalmente de maneira ordeira, ou então contrate, por exemplo, um escritório de advocacia, que tem lá uma carteira de clientes nessa modalidade de cobrança de dívidas. Veja bem, há diversos terceiros despreparados que estão sendo contratados por estabelecimentos, por pequenos comerciantes, por pessoas físicas, e dizem, não, eu recupero esse seu crédito, eu consigo recuperar esse dinheiro que estão lhe devendo. E estão colocando comerciantes em maus lençóis. Muitas vezes o pequeno empresário nem sabe, mas este que ele está pagando um percentual para ir cobrar aquela dívida de quem lhe deve, está indo lá ameaçar quem lhe deve. E aí entra todo mundo no esparro. Aquele que contratou e também estes cobradores informais, despreparados e muitas vezes criminosos. É preciso tomar cuidado com isso. Não entre numa esparraela dessa e se você está sendo vítima,
procure seus direitos.